seguinte, salário mínimo, tem definição, né, de salário mínimo, tem definição da tabela de imposto de renda, e o próprio Lula, obviamente, notícia boa, sempre o governante que vai lá e dá, né? Notícia ruim, ele manda o ministro. Todos eles fazem isso, né? Não é o Lula, não, todos. E ele, obviamente, deu uma entrevista para a CNN Brasil hoje e anunciou a boa nova. Vamos ver, olha lá. Brasileiro é que nós vamos acertar com o movimento sindical, está combinado com o Ministério do Trabalho, está combinado com o ministro Haddad, que a gente vai, em maio, reajustar para 320 e estabelecer uma nova regra de salário mínimo, que a gente já tinha no meu primeiro mandato. Ou seja, o salário mínimo, ele terá, além da reposição inflacionária, ele terá o crescimento do PIB. Porque é a forma mais justa de você distribuir o crescimento da economia. Mas é do PIB crescer 14% e você não distribuir. Ou seja, é importante que ele cresça 5%, 6%, 7% e você distribuí-lo para a sociedade. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Nós vamos aumentar o salário mínimo todo ano, de acordo, a inflação será reposta e o crescimento do PIB será colocado no salário mínimo. Tá aí, primeira definição, porque estava em 1.302 e agora foi para 1.320. O pessoal falou assim, nossa, mas aumentou R$18. Ele está alegando assim em defesa de próprio Lula. Mas são só R$18, mas há 6 anos não tinha nem R$18. Isso é o que ele está dizendo. Você acha que vale? Vamos combinar que espero que seja um processo. Não dá para esperar que depois de 6 anos sem nenhum reajuste vai dobrar o salário mínimo, né? E, assim, quem está reclamando agora devia ter cobrado depois, quando não teve nenhum ajuste real. E, de novo, quem fala isso não sabe a diferença que faz R$18 na vida de uma família, de fato, do povo brasileiro, né? Às vezes é a diferença entre comer um dia e não comer um dia, né? Então, assim, eu acho que é pouco, claro que é pouco, todo mundo quer mais, mas olha onde a gente estava e olha para onde a gente está indo. Né, pelo amor de Deus. Agora eu só quero ver a isenção do IR chegar lá, onde a promessa também foi feita na campanha, né, dos 5 mil. Sim, então, esse negócio do salário mínimo, assim, se a gente somar o reajuste do ano passado para esse ano, dá um pouco mais, né? Foi 100, acho que era 1.202, foi para 1.302, foi R$90, e agora mais 18, então foi 110, R$108 de reajuste do ano passado para esse ano. Na verdade, esses R$18 é uma chegadinha que ainda vai dar em maio. E também ele já anunciou também uma mudança na tabela do imposto de renda. Pelo que eu entendi, está valendo já para esse ano, cara. Então, deixa eu ver. Tá valendo. Ah, né? Então, assim, olha só, ela questiona e ele crava. Vamos lá. Mínimo, isenção do imposto de renda, foi uma promessa que o senhor fez na campanha e essa é a promessa que faz mais barulho. A imprensa está apostando que vai haver uma isenção, uma ampliação da faixa de isenção gradual, começando em 2 salários mínimos. É isso? Vai começar a partir de agora. Nós vamos começar a isentar a partir de R$2.640. É exatamente o mínimo novo. E depois nós vamos gradativamente até chegar aos 5 mil de isenção. É a palavra do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevista. Está aí a palavra do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Everton Birrenque. É metade, vamos dizer assim, da promessa, porque prometeu 5 mil. Tá bom, mas a primeira metade da promessa cumprida em 45 dias, quando bateu 100 dias de governo, que é o momento onde eu acho que, né, as pessoas sensatas que conhecem esse país param para fazer o balanço de como foi o início. Se chegar com a promessa cumprida lá, vai chegar bem nos 100 dias. Eu acho que, imagino que deve ser a meta dele. Então, e aí vamos lembrar que, assim, também, a última vez que a tabela do imposto de renda foi reajustada, adivinha que ano foi? 2014, 2016. 2016, Foi o último reajuste, 2015 para 2016. Ainda era a Dilma presidente. Depois o Temer não reajustou e também não reajustou o Bolsonaro. Então, o que aconteceu? Isso gerou uma defasagem de 148%. Lá em 2016, quando começou... verdade seja dita. 2 verdades, uma boa e uma ruim para quem gosta do PT.
boa. Desde 2003, primeiro ano do governo Lula, até 2015, o último ano em que foi possível alterar a tabela, o PT, os governos do PT vieram reajustando a tabela todo ano, sem faltar nenhum ano. Antes isso não acontecia, depois também não aconteceu. Agora a parte ruim, para quem gosta e defende o PT. Esse reajuste foi feito todo ano, mas ele foi diminuindo, não foi acompanhando a inflação. Então, assim, em 2003, o salário mínimo a isenção era para quem ganhava 4 salários mínimos. Em 2015, quando a Dilma fez o último reajuste na tabela, já era 2 salários mínimos e meio. E agora a gente estava em 1 salário mínimo e meio, porque ficou 7 anos sem reajuste. Se fosse aplicar só esses 7 anos, vamos esquecer 2003 por um momento, que desde 2003 está defasando, né? Se 2016 para cá a gente aplicasse só esse reajuste, seria 4.700 a tabela do imposto de renda hoje. Então, se ele cumprir os 5.000, não vai estar fazendo mais do que a obrigação, porque o Estado brasileiro está devendo e muito para a gente, né? Então. Você tem que tomar cuidado com esses seus comentários, quando fica esse papo de para quem gosta, para quem não gosta do PT. Eu tenho um lado meu que não gosta muito do PT e eu tenho uma facilidade muito grande de cair para dentro na crítica. Então, eu levanto a bola para você. Que não faz mais do que obrigação, mas precisa fazer a obrigação. Né? Acho que, para mim, o grande resumo da República PT abriu o flanco para essa lambança toda lá atrás, né? Abriu a fresta para que o monstro entrasse, aconteceu tudo o que aconteceu. Então, sim, precisa que esse governo não pode errar, ele precisa fazer a lição de casa, ele precisa recuperar a confiança dos brasileiros, ele precisa mostrar que faz sentido realmente apoiar o partido. Eu não sou petista e não pretendo ser justamente para continuar criticando. Espero que não me decepcionem, porque votei. Né?